Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, o Sr. Presidente da Câmara de Santa Cruz, os Srs. Deputados na Assembleia Regional, os Srs. Vereadores aqui presentes, o Sr. Presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, assim como o Sr. Diretor, Subdiretor e Diretor da Rádio e todos os profissionais do Grupo JM. Queria, antes de mais, referir que esta iniciativa do JM é, acima de tudo, uma expressão da responsabilidade pública deste órgão de comunicação. Trazer ao debate temas de interesse comum é um exercício que enaltece a vossa presença e contribui fortemente para que se tomem as melhores decisões naquelas que são as causas públicas. Proponho-me aqui nesta intervenção referir de onde vimos, onde estamos, para onde vamos, no que diz respeito ao turismo. Mas vou deixar alguns dos aspectos particulares desta história, que é breve na nossa memória, para a altura do debate, porque há questões que são muito particulares, que vão merecer alguma explicação mais profunda, e por isso eu deixo também ao cuidado da plateia o interesse por essas mesmas temáticas. Bom, se nós olharmos para 2015, a altura em que eu considero que há um novo ciclo de turismo na Madeira, o que aconteceu daí para cá foi um conjunto de circunstâncias extremamente importantes. Primeiro, houve uma decisão que foi fundamental de concentrar toda a promoção da Madeira na Associação de Promoção e logo nesse ano duplicar o orçamento daquela instituição. Isso permitiu que se alocassem todos os meios da promoção a uma estrutura altamente profissional, que se foi fazendo e crescendo e afirmando, e que permitiu que a Madeira se posicionasse lá fora de uma forma diferente. Primeiro, porque se apresentou de uma forma integrada, porque era uma única instituição que promovia a Madeira para todos os mercados. Eu posso aqui dizer que, anteriormente, cerca de 20% dos mercados estavam na Associação de Promoção, 80% dos mercados estavam na Associação de Promoção, 20% dos mercados ainda estavam na DRT. Juntou-se tudo na Associação de Promoção e a Direção Regional de Turismo dispensou ainda uma equipa de cerca de 6 pessoas que foram reforçar a equipa da Associação de Promoção. Isto pode parecer uma mera tática política, mas não, isto teve um papel fundamental em tudo o que aconteceu na sequência disso. A Madeira afirmou-se como destino turístico estruturada em 3 grandes pilares, a montanha, o mar e a cultura, e aqui a cultura trouxe uma novidade ao nosso posicionamento externo, porque através da cultura trouxemos os hábitos, as tradições, os costumes que nos distinguem, ao fim e ao cabo é a cultura que faz com que a Madeira seja diferente lá fora aos olhos de quem nos procura. E aí há um contributo que é unânime de toda a região nessa valência. E é neste mesmo período, iniciado em 2015, que a Madeira resolve também planear o seu turismo. Surge a estratégia do turismo que vigora de 17 a 21, 2017-2021, portanto, no próximo ano teremos que rever essa mesma estratégia, e surge também a revisão do POT, que é o Plano de Ordenamento do Turismo. Este planeamento foi extremamente importante porque, ao mesmo tempo, criou a estratégia, criou este plano que tem a ver com o território e com a força que tem este sector no território. Esse planeamento dá-nos indicação, por exemplo, de que temos um limite de camas de 40 mil camas na hotelaria tradicional e que se o alojamento local crescer mais de 3% em 3 anos consecutivos, significa que temos que voltar a olhar para este plano de ordenamento de turismo. Esta circunstância ainda não se verificou, não atingimos as 40 mil camas na hotelaria tradicional, nem o alojamento local cresceu ainda 3 anos consecutivos a 3% desde 2017. O último ano para se verificar essa circunstância é exatamente o ano de 2020. Verificando-se a tendência que já se verificou nos 2 anos anteriores, de crescimentos superiores a 3% neste ano de 2020, em 2021
procederemos também à revisão desse mesmo pote. Estes dois instrumentos permitiram a clarificação do que é a comunicação também do turismo lá fora. E não há qualquer dúvida que a estruturação do turismo também foi possível se fazer. É por isso que aparece a Madeira a ser promovida como destino ativo, onde as levadas, as veredas, a montanha, o mar, o mergulho ou a visualização das baleias ou dos golfinhos é complementada, toda esta atividade é complementada com o uso da montanha e do mar de uma forma diferente, ou seja, de uma forma ativa. E este posicionamento do destino como destino ativo permite que se conquistem outros níveis etários que não só os mais velhos. Não é nenhum problema para a Madeira ter uma preponderância de turistas séniores. Aliás, são esses que têm mais tempo para passar férias, são esses que têm mais riqueza acumulada e, por isso, é um segmento do sector que nos interessa manter o mais possível. Mas temos também a noção de que os outros níveis etários têm que ser conquistados. E é aí que se reposicionou a Madeira no turismo ativo. Surgem novas marcas, Madeira Ocean Trail, por exemplo, que posicionam em feiras específicas a Madeira com essa valência, e surge um conjunto de eventos que são promovidos não pela Secretaria, em complemento àqueles que são promovidos pela Secretaria, neste caso concreto o Festival da Natureza, mas surgem eventos de outras organizações que, apoiados pelo Governo Regional, potenciaram bastante esta dimensão ativa do turismo da Madeira. Hoje, qualquer um de nós tem perfeita consciência do que é o contributo de manifestações, de competições em que estamos integrados de trailhos. Ainda há bem poucos dias assistíamos a uma apresentação pública do impacto do Ultra Trail aqui na Madeira, e devo-vos dizer que é surpreendente o investimento que é feito naquele evento, multiplica por 19 no que diz respeito ao impacto de notoriedade da região e de impacto económico. Isto significa que é um excelente investimento que a Madeira faz e significa que confirma essa opção pelo turismo ativo. E na sequência destes acontecimentos, a Madeira tornou-se mais conhecida, com uma notoriedade diferente, mereceu o reconhecimento internacional por várias vezes como melhor destino insular da Europa, outras tantas vezes como melhor destino insular do mundo. Isso é naturalmente o resultado do empenho de um sector que esteve unido, determinado e, acima de tudo, envolvido por esta estratégia que eu vos referi. O momento presente é um momento de alguma inflexão na tendência que vínhamos a verificar, por razões que não têm a ver com aquilo que nós planeamos. Aliás, o planeamento que a Madeira fez permitiu todo esse desenvolvimento até 2017 e não é por essa razão que se assistem a quebras em 18 ou 19. São razões de ordem externa que nós não podemos controlar, mas que podemos combater. Na origem destas quebras que se verificaram estão, acima de tudo, duas razões, porque afetaram os dois principais mercados da Madeira, o inglês e o alemão. No caso do inglês, a grande instabilidade que gerou o Brexit, e reparem que nós estivemos a monitorizar toda essa situação, sempre que havia uma crise política à volta da decisão de saída, não saída, com acordo, sem acordo, que tipo de acordo para essa mesma saída, a opção por viajar dos ingleses retraía-se drasticamente. Se olharmos para um gráfico onde se põe o pico das crises políticas em Inglaterra e as opções dos turistas ingleses para sair de Inglaterra, há uma relação direta. Sempre que há uma crise de indecisão sobre o Brexit, há uma retração imediata da decisão de viajar. Por outro lado, o mercado alemão, e cada um destes dois mercados significa para nós, cada um, cerca de 20%. Ou seja, 40% do nosso turismo está nas mãos dos ingleses e dos alemães. No caso dos alemães, nós fomos aí vítimas da falência de uma grande empresa, que era a Germânia, e que nos permitia uma coisa que é muito difícil de recuperar em pouco tempo.
é que uma só companhia fazia uma cobertura do território alemão de uma forma ímpar. E há cidades periféricas, e que não são tão pequenas quanto isso, são cidades de 1 milhão de habitantes, cidades de 2 milhões, de 800 mil habitantes, e captava ali um conjunto de turistas que se interessavam para a Madeira, permitindo uma cobertura numa malha, que eu digo, muito fina, geográfica, sobre a Alemanha, e que nos alimentava frequentemente e regularmente com esses estrangeiros. A substituição da Germânia não foi possível, não é possível, porque nenhuma companhia faz o que fazia a Germânia, mas é possível no tempo, com várias companhias, que eu vou referir um pouco mais à frente do que estamos a fazer. Portanto, há aqui duas razões de ordem externa que foram extremamente madrastas para a nossa circunstância. Uma, o Brexit, outra, a falência das companhias. Para termos uma ideia, a própria ANA, que é a entidade concessionária que gera os aeroportos portugueses, foi dos aeroportos europeus que estão sob a sua responsabilidade, assistia à falência de 14 companhias que operam com as suas infraestruturas aeroportuárias. Dessas 14, 9 influenciaram o aeroporto da Madeira. Ou seja, se nós olharmos para a ANA, que é só o segundo maior operador do mundo de infraestruturas aeroportuárias, foi vítima da falência de 14 companhias, das quais 9 tocaram um único aeroporto, que é o da Madeira, e que não tem alternativa, porque não há outro, nem há outra forma de chegar aqui à Madeira para o turismo que não seja de cruzeiro. Portanto, vemos o fortíssimo impacto que aqui aconteceu. Há também uma razão que tem que ser tida em consideração. Toda a bacia mediterrânica alterou a sua condição política. Ou seja, nós passamos de uma instabilidade muito forte na Turquia, na Tunísia, no Egito, por questões políticas, outras por questões ligadas ao terrorismo, reorganizaram-se e reposicionaram-se no mundo. Isto significa que hoje temos uma Turquia que não está no espaço europeu, nem sujeita às regras que nós estamos no espaço europeu, a promover aquele país de uma forma feroz. E isto o que é que significa? A Turquia paga às companhias aéreas pelo número de lugares que disponibiliza para voar para a Turquia. Nós não podemos fazer isso no espaço europeu, isso é considerado na Europa uma distorção da concorrência e seria impensável que assim acontecesse. Portanto, isto para dizer o quê? Que destinos que concorrem diretamente connosco têm armas que nós não temos. Podem investir na captação de operações como nenhum outro país no espaço europeu pode fazê-lo. Depois desta fase, que é a fase que nos encontramos, vem aquilo que perspectivamos para a frente. Bom, isto não é razão para baixar os braços, tanto mais que eu aproveito para desmistificar um pouco esta ideia de que o turismo está numa queda violenta. Não está em queda violenta absolutamente nenhuma. Nós crescemos desde 2010 até 2019 53% nos hóspedes e 50% nas dormilhas. Nenhuma região europeia cresceu tanto como a Madeira em tão pouco tempo. No ano passado, perdemos 0,7% dos hóspedes, 0,7% dos hóspedes e 2,5% das dormilhas. Num crescimento de 50% em 10 anos, perder 0,7%, julgo que há muito mais ruído do que propriamente quebra no setor. No entanto, é um sinal e nós temos de estar atentos a esse sinal e temos que reagir em função dessa mesma tendência, pese embora as razões que já aqui deixei. E a reação foi imediata. Assistimos já para 2020, o ano em que nos encontramos, a um reforço de 35% dos valores afetos à promoção. Este é o maior aumento de sempre que se verificou na promoção da Madeira. Passou a ter 13,3 milhões de euros para promover em 12 meses. É um aumento de 3,5 milhões, 35%. Faz com que hoje a promoção esteja alicerçada 80% nos dinheiros que são disponibilizados pelo Governo Regional, 16% pelo Turismo de Portugal e 4% pelo sector privado. Este é um esforço sem qualquer precedente, sem qualquer comparação com qualquer outra região. Com base neste reforço da promoção, acabamos agora mesmo de recrutar o novo diretor executivo
que já está em funções. Terminamos o ano de 2019 com uma execução de 100%, ou seja, a Associação de Promoção geriu o seu orçamento e completou o ano com 100% de execução, não ficou rigorosamente nada para fazer. Aprovou ainda o ano passado o plano e atividades, assim como o orçamento para 2020, com unanimidade do sector privado e público, e encontra-se neste momento já a desencadear todas as ações ali previstas. Um aspecto importante, a grande dependência da região tem a ver com as acessibilidades, ou seja, está nas companhias aéreas, está nos aviões, está nos aeroportos, o nosso grande foco de intensidade. E é por isso que, logo em outubro, começamos com um trabalho muito forte, primeiro com o Turismo Portugal, a identificar todas as origens europeias, onde, ou seja, cidades europeias dos diversos países europeus, onde existe um rendimento disponível apropriado para viajar, onde existe apetência para viajar. Estudamos todas as companhias que operam para esses territórios, quais são as ligações que existem e que podem ser melhoradas, e, por exemplo, melhorar uma ligação pode significar mudar o aparelho que é utilizado nessa ligação e ganhar logo uma quantidade de lugares, ou reforçar com mais frequências, ou colocar outras companhias a operar. Depois desse trabalho feito, numa primeira fase com o Turismo Portugal e com dados que foram naturalmente disponibilizados pela ANA para se poder fazer esse exercício, passamos para a fase em que fomos analisar esta estratégia com a ANA. E a ANA está a desenvolver para cada uma destas circunstâncias os contactos e os apoios que são necessários dar a cada companhia para efetivar essas ligações. Nós temos 3 tipos de apoios para dar às companhias. Uma, primeiro, através da própria ANA, que tem o regulamento de apoio às novas rotas aéreas, que é complementado pelo Turismo Portugal, através de um programa que se chama VIP.com, e depois pela Associação de Promoção, através de ações de co-branding. Este conjunto, co-branding é fazer ações promocionais conjuntas com a companhia no país de origem. Este conjunto de ações é o que torna apetecível às companhias para viajarem aqui para a Madeira. Resultados imediatos disto, o que é que temos vindo a verificar? Apesar de ser cedo, ainda estamos no final do mês de fevereiro, mas das várias feiras onde tivemos presentes, e começamos logo desde o ano passado com muita intensidade em todas elas, nas feiras internacionais, a contactar operadores, a contactar agências de viagens, verificamos já uma reação bastante interessante. Temos alguns voos diretos da Alemanha, por exemplo, de Berlim, a EasyJet passou a ligar há algumas semanas cá para a Madeira. Temos um grande reforço da operação a partir de Espanha, tem vindo a ser anunciado, de várias cidades espanholas, e perspectivam-se, dentro de algum tempo, a concretização de outras operações que estão a ser analisadas. Portanto, isto para referir o seguinte, pese embora as circunstâncias que nós não controlamos por são de natureza externa, impõe-se à Madeira uma reação energética relativamente à tendência que verificamos. Essa reação está a acontecer, essa reação está no terreno, houve um reforço enorme de orçamento para promover a Madeira, há uma capacitação diferente da Madeira para estar nos mercados externos e para conquistar essa simpatia. Uma nota final só para referir o seguinte, há uma mudança estrutural no sector do turismo na Madeira, que não é diferente da que está a acontecer no país, que tem a ver com o desenvolvimento do alojamento local. Para termos uma ideia, no país existem cerca de 330 mil camas na hotelaria tradicional e 330 mil camas no alojamento local, ou seja, 50% da oferta nacional já é alojamento local. Aqui na Madeira nós temos uma realidade um bocadinho diferente, mas que tem vindo, eu conforme referi, esta métrica é analisada em 3 anos consecutivos, termina esta análise no ano 2020 e tudo indica que se verificará um crescimento superior a 3% e que vai desencadear, como eu referi, a tal revisão do POT. Na Madeira nós já temos cerca de 19 mil camas em alojamento local e 32 mil camas na hotelaria tradicional. E isto faz com que se altere muito todo o panorama que nós estávamos habituados a analisar. Por exemplo, se olharmos para as dormidas na hotelaria e verificamos uma diminuição de 4%, mas olhamos para os dados do aeroporto e vemos um crescimento de 0,2%.
se estão a chegar mais pessoas à Madeira e não estão a ficar nos hotéis e nós não encontramos ninguém na rua a dormir, é porque estão a ficar em qualquer sítio. E por isso o alojamento local está a ganhar aqui um terreno bastante grande. Nós aqui fomos pioneiros na Madeira no que diz respeito ao tratamento estatístico desta informação. Ainda o INE não acordou definitivamente para esta realidade, porque as estatísticas do INE só consideram o alojamento local quando tem mais de 10 camas. Nós na Madeira já contabilizamos com menos de 10 camas e nós sabemos que o alojamento local, só os hostels é que estão para cima das 10 camas, o resto são tudo, a grande maioria do que nós conhecemos. Os nossos dados incorporam o alojamento local, ao contrário do INE que se prepara para fazê-lo com menos de 10 camas, e esta é uma realidade que nos coloca numa comparação diferente com o todo nacional. Agora, o alojamento local não é um problema para o sector do turismo, nem pouco mais ou menos. É, acima de tudo, uma evolução do sector e é, acima de tudo, um reposicionamento da oferta regional. E hoje assistimos a oferta de alta qualidade, tanto na hotelaria como no alojamento local, e é o mercado que decide onde quer ficar. O que nos interessa é que todo o sector esteja incluído, que seja um movimento inclusivo, quer da hotelaria, quer do alojamento local, também no que diz respeito à promoção. E última nota, para dizer que este trabalho tem sido feito de forma envolvida com toda a região. A região só faz sentido ser promovida como região. Reparem que não há no mundo muitos destinos, eu não conheço mais nenhum, mas por facto de não conhecer, não vou dizer que não há, mas eu não conheço mais nenhum que se possa afirmar lá fora, baseado neste trinómio que eu referi, da montanha, do mar e da cultura, onde possa ter uma ilha vulcânica, com as características da Madeira, e ao mesmo tempo uma ilha como a do Porto Santo, com uma praia excepcional, onde os grãos de areia são mesmo grãos de areia e não são pedras de calhau como nós temos cá. E esta multiplicidade de oferta e a conjugação desta oferta é que nos faz diferente. Nós temos feito um trabalho muito próximo com a Associação de Municípios, com a AMRAM, que deu origem, por exemplo, ao Guia de Eventos, que já vai na sua 3ª edição, e que contempla iniciativas de todos os concelhos. Nós o que fizemos foi, com a AMRAM, solicitar a todos os concelhos que dessem o input, que dessem indicação de quais são as festividades, os eventos, os acontecimentos que têm interesse turístico e que queiram, dessa forma, incluir neste guia. O guia já vai no seu 3º ano. Tem sido um sucesso tremendo porque inclui toda a região e inclui eventos de toda a região. E isto permite, quando estamos a promover lá fora, porque o guia é bilingue, quando estamos a promover e a utilizar este guia lá fora, permite uma percepção às pessoas de que a Madeira tem 365 dias de oferta diferente. Tem 52 fins de semana que são todos diferentes. E tem espaços geográficos na região que todos eles são diferentes, mas todos complementares. E é exatamente nesta lógica que a Madeira se tem afirmado e daí o sucesso tem conseguido nesta afirmação que é exclusiva e que tem captado esse interesse de todas as pessoas. Eu deixo-me depois à disposição de qualquer pergunta que queiram colocar, porque, como referi, existem aspectos particulares deste sector que podem interessar mais a um ou a outro, e despeço-me, por enquanto, agradecendo a vossa atenção. Muito obrigado.